Você deve entender algo sobre Deus, sobre a palavra dele. A palavra de Deus não exige que você goste, que você esteja em concordância, que você ache certo ou errado. Ele é Deus. Ele não precisa da sua opinião. Sua opinião não fará diferença. Veja Moisés. Leia sobre Deus falando sobre as leis de Moisés, como o povo deveria vestir, como devia ser a casa dele, o templo dele. Veja se em algum momento, algum segundo, ele perguntou a opinião de Moisés. Não há nenhum capítulo, nenhum versículo da Bíblia onde Deus tenha perguntado a opinião de alguém sobre o que ele estava a fazer. Veja Jó. Como que ele falou com Jó? Quem é você? Onde você estava onde eu fiz tudo? É como se ele dissesse: quem é você para me dizer o que eu devo fazer com o que eu fiz, com o que é meu, com o que pertence a mim? E uma coisa: as leis não são boas e por isso Deus as escreveu ou falou delas. As leis se tornaram boas porque ele disse que é. O que eu estou querendo dizer é, algo não era bom e por isso Deus diz que é bom. O que ele diz que é bom se tornou bom. Ele é a medida de certo e errado. O que ele diz que é certo, a partir daquele momento, será considerado certo. O que ele diz que é errado, a partir daquele momento, será considerado errado. Por quê? Porque a justiça, o certo e errado são defendidos por poder. E não há ninguém acima dele. Ele é o topo, o ápice de tudo. Então, ele define o que é certo, o que é errado, e ele está certo. Sempre certo. Outro assunto, lembre, você não determina, você não decreta nada. Na Bíblia há duas palavras para você e para mim: filho e servo. Sim, servo. Lembra Paulo falando em Romanos? Eu, Paulo, servo de Cristo. Em grego, a palavra servo é doulos, que significa escravo. Sim, você é um escravo. Agora, vou resumir para você. Um filho decreta algo para o pai? O filho determina, você vai fazer isso para o pai? Não, não. Filho obedece o pai, obedece às ordens do pai dele. A partir que um filho começa a dar ordem a seu pai, quebrou o sistema. As coisas não estão ligadas corretamente mais. Os fios foram ligados de maneira errada, porque a ordem certa é pai, filho mais embaixo. Filho obedece o pai. Agora, outra palavra que define você além de filho é servo ou escravo. Agora me diga, você estudou, você sabe sobre história. Agora me diga algum escravo que levanta quando ele quer, veste o que ele quiser e sai na hora que ele quer, faz o que ele quer. Não existe, porque um escravo vive para o seu senhor. Um escravo vive para servir, para obedecer o seu senhor. Isso que é você. Como você pode decretar algo? Quem você pensa que é para falar que algo vai acontecer? Ah, mas sem na Bíblia, professor, dizendo que algo vai acontecer. Mas Deus disse para ela, Deus disse para aquelas pessoas aquela palavra para elas falar com as outras, profetizar, ser mensageiro. Não saiu da sua própria boca. As afirmações, determinação, não saiu do seu próprio coração, maligno e depravado. Lembre-se, isso mesmo. Nunca confie no coração. Ah, eu sigo meu coração. Não. Aquele coração que a Bíblia fala que é corrupto e enganoso, aquele coração. Vamos supor que você comete um crime. Na praça, tá lotado, tá todo mundo, tem pessoa filmando ainda. Você acaba de matar alguém. Tem como você dizer que não foi você?
Mais de 200 pessoas viu. Ainda foi gravado, tá na internet, tá online. Não tem. Mas sabe algum ser que ainda, depois disso, ainda pode dizer que você não é culpado? Sim, aquela vozinha que fala no seu ouvido quando você faz algo errado, para tentar te calmar, justificar, para que você não se sinta culpado. É o seu coração. Ele sempre arranja uma desculpa. É como o pastor que eu sigo fala: seu coração é enganoso. Engana, seu coração engana. E o bobo preferido para enganar? Enganar é você, sim. Não importa quantas desculpas você arranja na sua mente, seu coração arranja para você se sentir em paz, tranquilo. Você é o bobo que ele está enganando. É como aquelas pessoas que falam na igreja quando um pastor puxa a orelha deles que fez algo errado. Mas sua filha faz. É, mas se você não consertar, vai você e a filha dele pro inferno junto. Você tem que entender que não adianta não arranjar desculpas para não sair do seu pecado. E isso não fará que Deus elimine seus julgamentos sobre você. A ira dele ainda vai cair sobre você, não importe quantas desculpas você arranja. Não importe o que você fala com ele. Ele vê tudo, ele é onipresente. Ele tem todo o poder, onipotente. Ele sabe de tudo, onisciente, onipotente, onisciente, onipresente. Não há como você enganá-lo. Não haverá desculpas que fará ele te livrar dele mesmo. Sim. A ira de Deus se revela do céu sobre todos aqueles. A ira do céu se revela sobre todos aqueles que detêm a verdade. E no original está dizendo sufoca a verdade. Você acha que pode escapar de Deus? Você acha que pode escapar da justiça dele? Você fala, mas Deus é amor. Sim, ele é amor. Mas que amor é esse que não tem justiça? Um criminoso acaba de matar alguém. Então vem o juiz. Fala, não, como eu te amo, você está livre. Ele está tendo amor pelo criminoso? O criminoso talvez ele está tendo amor. Mas para com a pessoa que foi morta, que é esse criminoso, ele não está tendo amor. Para com a família dessa vítima, ele não está tendo nenhum amor. Porque o amor exige justiça. E a justiça exige a morte do culpado. Tem uma passagem que fala, todavia o Senhor agradou moê-lo. Quem ele agradou moer? Jesus. Por quê? Lembre-se, voltar sempre naquela palavra dos 10 mandamentos. Lembre dos 10 mandamentos? Se não lembra, leia. Depois de ler, você tem que entender uma coisa. Pecar os 10 mandamentos não é só praticá-lo corporalmente. O que eu tô querendo dizer é, tipo, não adulterarás. Não é só você ir lá e se deitar com a mulher. Não é só lá você ir lá e se deitar com o homem. Se na sua mente você já pensou em se deitar com uma mulher, se pensou em se deitar com um homem, você já cometeu pecado. Para Deus, pensar em cometer um ato já é pecado. Não matarás, ou a tradução certa, não assassinarás. Não precisa ir lá e matar alguém. Se você pensou, planejou matar alguém na sua mente, você já é réu de morte para Deus. Para Deus você já cometeu esse pecado. E Deus fala, você pode, por exemplo, conseguir seguir 9 dos 10 mandamentos. Mas se você der um deslize no último segundo da sua vida para cometer um pecado, você é réu de todos e merece a morte, o inferno. E no julgamento final, você e o inferno serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, que será atormentado para todo sempre. Então é simples. Adão e Eva eram perfeitos, num lugar perfeito. Eles eram os que tinham verdadeiramente um livre-arbítrio. E Deus falou para ele,
Tá aqui, você pode comer de todas as aves, menos dessa. Se você obedecer, você vai sair bem. Se você desobedecer, você vai se dar mal. E eu sempre falo de Adão e Eva como que o livre-arbítrio para mim é como se fosse aquela balança, aquelas antigas que tinha dois lugares de pôr o peso. Quando você punha algo de um lado, o outro lado levantava. Então a balança de Adão e Eva estava completamente em equilíbrio. Entendeu? Livre-arbítrio. Isso quer dizer que nada influenciaria a decisão dele. Nenhum pensamento, nenhuma pessoa. Ele poderia tomar a decisão dele por livre e espontânea vontade, sem que ninguém o manipulasse. Então, esse Adão pecou. E lembra-se, Deus apareceu só depois que Adão comeu, não depois que Eva, porque a lei foi passada para ele. Ele é o homem, ele é o chefe, ele é o líder. E quando ele cai, toda a família dele sofre com ele. Então lembra, todos eles foram punidos. Então nós já não tinha aquele livre-arbítrio. E mesmo assim, é meio estranho, né? Mesmo assim, não somos. Tem um livro, acho que é Martinho Segue para, de Martinho Segue para Servo Arbítrio. É um livro bom. E também um outro, eu não lembro o nome desse autor. É A Doutrina da Predestinação Absoluta. Lê e tire suas próprias conclusões. Eu não estou dizendo que você tem que virar um calvinista, reformado. Não, leia e tire sua própria conclusão. Isso que nós somos protestantes. Proteção contra quem? Contra a Igreja Católica. Porque para nós, o jeito que eles viam a Escritura estava errado. Então é isso. Ser protestante é debater. Você tem todo o direito de tentar me convencer que o seu jeito está certo e o meu está errado. Mas para isso você tem que me provar nas Escrituras. Entendeu? Então eu indico esses dois livros. É simples, o homem está caído no pecado. É como, vamos supor, você está naquele começo do primeiro degrau para descer uma escada. Para descer as escadas. E atrás de você, antes do degrau para descer a primeira escada, tem uma porta. Mas você abrir a porta, tem um abismo que você não consegue atravessar. E do outro lado tem uma escada subindo, sim. Do outro lado do abismo, a escada do certo, fazer o certo, entendeu? Conseguir ser justo. Só que o problema é que você não consegue atravessar esse abismo sem ajuda. Aí, é por isso nós consideramos todos os homens malignos, depravados. Então por que nem todos matam, roubam, literalmente, corporalmente, o que seja, e alguns são mais brutais, cometem massacre. Isso, lembra que eu falei da escada? Algumas pessoas vão descendo degrau, ou como alguns dos pastores dizem, você como porco se cai na lama, se suja cada vez mais isso, vai descendo cada vez mais degrau. E quanto mais degrau você desce, mais insensível você vai sendo para as outras pessoas. Quanto mais degrau você desce, mais você se importa só com você mesmo, com seu próprio prazer. E você não se importa se para saciar o seu prazer, outras pessoas sofrerão. Entendeu? Quanto mais degrau você descer da maldade, mais você não vai ligar para outras pessoas, mais você não vai se importar com o que vai acontecer com elas. Se isso vai satisfazer você, você não se importa se você tem que cortar alguém em pedaços, se isso vai te dar alegria, você vai cometer. Porque você já desceu tanto, você não se importa mais com ninguém. Lembra, tem várias pessoas que ao cometer o primeiro crime tá tremendo, com medo. Mas no terceiro, no quarto já tá tranquilo. Não sente mais nada. Acostumou. Já Antes tinha medo de ir até com arma.
No próximo é com arma. No próximo tem medo de atirar. Mas no próximo descarrega a vontade, bala em cima de quem vem pela frente. Se reagiu, toma bala. Aí vai indo um ponto que a vítima não precisa nem reagir. Ele atira à vontade mesmo. Porque ele não se importa mais com ninguém. A não ser ele mesmo, com o próprio prazer. Então, voltando ao que eu estava falando antes. Então, para ser salvos, deveriam cumprir essa lei. E não cumpri-la só corporalmente, literalmente, também em pensamento. Não conseguiríamos. Para ser salvo, precisamos de um homem que cumprisse. Lembra no Velho Testamento, onde um israelita cometer pecado, tinha que pegar, por exemplo, um cordeiro, sacrificar, e na hora de imolar o cordeiro, você punha a mão sobre esse animal, como se você estivesse passando seu pecado para esse animal que não cometeu esse pecado, viu? Um justo pagando pelo pecado do outro. Lembra de Adão e Eva? Quando eles pecaram, eles cozeram folha de figueira, mas Deus fez roupas de couro para eles. Então, um animal morreu pelo pecado deles também. Percebeu isso? Um justo morrendo pelos pecadores. Isso é uma prefiguração. Que quer dizer uma amostra do que está para ouvir. E esse cordeiro é Jesus. Lembra-se de João Batista? Falando sobre Jesus. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Jesus veio ao mundo sendo 100% Deus e 100% homem. Porque ele precisaria ser 100% homem para que o cumprimento dos mandamentos valesse. E precisaria ser 100% Deus para aguentar a ira, a punição. Sim, ele cumpriu todos os mandamentos, não errou uma vez sequer, senão não valeria o sacrifício dele. Lembra quando Jesus cessou gotas de sangue? Ele não estava com medo que os soldados fariam, das pessoas que abandonassem, da surra da cruz. Eles estavam com medo da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. E ele foi o único que bebeu todo o cálice da ira de Deus. Eu não sei se esse vídeo eu te mostrar sobre isso daí você vai entender. Deus é eterno. E ele é imutável, quer dizer, não muda. Então o que ele odeia hoje, ele vai odiar para todo sempre. Não é certo? Isso. Então, nós humanos que não somos eternos, não poderíamos sofrer a ira dele só por um momento e pagar. Por isso o inferno é eterno. Mas Jesus, sendo Deus, poderia tomar o cálice dessa ira eterna no seu momento, porque ele era tão eterno quanto Deus. Peço desculpas se vocês não entenderam ou se meu jeito de explicar está errado. Então, Deus lá na cruz pegou nossos pecados para ele e trouxe o cumprimento da lei, todo o cumprimento da lei para nós. Uma troca, por isso que chamamos de graça, favor imerecido. Não fizemos nada para merecer isso. Não merecemos o que ele fez por nós. Entenda uma coisa agora. Deus, que não poupou o seu próprio filho, vai poupar você? Quem você pensa que é? Você tá com seu ego tão lá em cima que você pensa que é quem? Talvez você pense que ao chegar lá no céu, Deus vai sair do trono e dar lugar para você sentar. Porque você que decreta, determina, faz e acontece. Você não é nada. Você não passa de um pecador sujo e depravado. E que se não fosse Deus ir lá no lamaçal onde você está, que você não sairia sozinho. Por dois motivos. Você não consegue porque você está caído no pecado. E você não quer porque você acha o pecado agradável. Pois sua carne se sente alegre ao praticar os pecados. Os seus dois motivos que você não sai. Pecado, você
Não consegue porque você está caído nele e porque você gosta. Ele tirou de lá um miserável, sujo, pecador. Deus não precisa da sua opinião para nada. Ele já terminou tudo. Ele determinou como deve seguir o culto. Ele determinou quem prega, que as mulheres não devem pregar. Essa não é o trabalho delas. Ele determinou como funciona a casa, a família. A mulher cuidando dos filhos, filho prioridade para a mulher, e da casa. E sendo submissa ao homem. Submissão significa obediência. Entendeu? É claro que vou falar para você de uma vez. Filhos obedientes a pai e mãe. E pai, mãe e filhos obediente a Deus. E pai, mãe, filhos obediente às autoridades. Sim, mas lembre, tem uma lei acima. Tem os 10 mandamentos, Jesus reduziu a 2, resumiu. Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essas mesmas pessoas que Deus diz que você deve obediência a elas, se elas dizerem algo que vai contra a palavra dele, não deve ser obedecidas. Você não deve obedecer a alguém que vai contra a vontade de Deus, que manda você fazer algo contra a vontade dele. Então lembre disso, você deve obediência ao seu marido enquanto ele te ordenar coisas que vão a favor da vontade de Deus. A partir que ele dizer para você fazer algo que vai contra a vontade de Deus, é você dever literalmente não obedecer ele e exortá-lo, porque você é a auxiliadora. Auxiliar é quem ajuda. Você deve puxar a orelha dele e trazer ele para o caminho. Agora, com os deveres do homem: protetor, provedor, sacerdote, líder. Protetor, seu dever proteger sua mulher. Sua mulher é prioridade no casamento. Seu dever matar e morrer por ela se for preciso. Provedor, você deve trazer o sustento para casa. Sacerdote, é o seu dever orar em favor da sua mulher, da sua família, dos seus filhos e pedir perdão pelos pecados deles. Líder, é o seu dever liderar sua família. Liderar não quer dizer que você não ouve opinião. Lembre-se, um bom líder sabe ouvir as pessoas. Às vezes a opinião que um bom líder, põe como certa, que ele acredita que vai fazer a empresa dele, o que seja crescer, nem veio dele, ele deve de um funcionário. E lembre-se, ao pegar a ideia de alguém, se essa ideia der errado, não culpa essa pessoa, você é o líder. Mesmo que a ideia não é sua, você que tomou a decisão que essa ideia seria certa, a culpa é sua. Pare de culpar os outros sobre sua decisão final. Ou você vai ser igual aqueles sem vergonhas que, se der certo, nem vai dizer que a opinião foi de outra pessoa, não, a opinião foi sua. Agora, se der errado, mesmo que a opinião é sua, você joga a culpa pro outro. Não, deu errado. Não é culpa minha. É dele que deu a sua opinião. Lembre-se, não importa quão cansado, como foi seu dia, como o chefe te encheu o saco, humilhou, como as pessoas no trânsito te encheu, perturbou. É o seu dever chegar em casa com um sorriso alegre, cumprimentar sua mulher, beijar, carinho, ouvir como foi o dia dela, cumprimentar seus filhos, deixá-la desabafar com você. Mas lembre-se, é seu dever também, como homem, puxar a orelha dela. Se ela fez algo que está errado, é o seu dever dizer para ela: você está errado. Vai lá e peça desculpa para essa pessoa. E é seu dever também como homem, como ela acerta, falar que ela está certa. É o seu dever, quando ela comete erro, puxar ela desse erro. Porque você é o líder. O líder lidera as pessoas para o bem de todos.
Você deve, como líder, liderar sua família para o bem maior. O bem maior é Cristo. É para isso que estamos aqui. Lembre-se, qual que é o dever de uma família? Para que existe uma família? Uma família, o objetivo dela, maior dela é criar filhos para a glória de Deus. Então, elogie sua mulher quando precisar elogiar. Puxe a orelha dela quando precisar puxar. Se você cometer um erro, peça perdão. Recomece. Nós somos humanos, somos falhos, cometemos erro. Lembre-se, vigie antes. Não adianta só orar se você não vigia. Se você cai, vamos supor, se você é um ex-alcoólatra, não adianta você dizer que parou, mas continua com amigos alcoólatras. Continua passando perto de bar ou até parando neles. Não vai dar certo. Uma hora você vai beber. Isso funciona para tudo. Se você cai no pecado da prostituição, masturbação, essas coisas, não fique sozinho. Não adianta você falar que parou se você fique sozinho no lugar e com o celular, com alguma coisa que fará você ter acesso fácil a isso. Tem alguém para averiguar você. Não pense que você é infalível. Você não é, você é humano. Vigie. Sobre outra questão, eu não acho que o homem deve reclamar seus problemas com a mulher. Porque a ordem sim, filhos reclamam problema com os pais. A mulher reclama seus problemas com o marido. É o dever dos pais resolver os problemas dos filhos ou ensiná-los como resolver. Melhor ainda se você ensina-os como resolver. Você não vai criar filhos totalmente só dependentes de você. Resolver tudo. Porque isso aí, bater as botas, coitado, não sabe fazer nenhum arroz, feijão, nem nada. O que você fez tudo, não ensinou ele a fazer. Não ensinou ele a lutar se você não estivesse presente. E é o seu dever, homem, resolver os problemas da sua mulher. E lembre, e os meus problemas, vão falar, eu não posso chorar? E quem resolve meu problema? Quem se importa comigo? Reclame com Deus, com Jesus. Jesus é o chefe acima de você, lembra? Tenha seu tempo sozinho para entrar num lugar, se isolar, ajoelhar, chorar com Deus, com Jesus. Chore com eles, reclame dos seus problemas com eles, pede conselho, pede que ele lidera, pede que ele o guie, pois ele diz que ele é o cabeça de você, então ele é o chefe de você, você reclama dos seus problemas com ele. É só essa minha palavra.